Bidiri. Parte 4. Fevereiro de 2018. Ora bem, Bidi está convosco e vos saúda. Silêncio. Hoje, tal como propus, iremos responder às vossas perguntas, sempre com a perspectiva de não apenas fornecer uma explicação acerca da pessoa, mas transcendendo a pessoa com a clarificação do corpo de eternidade. Agora, quaisquer que sejam as manifestações ou as dores que se manifestam no corpo, independentemente de isso necessitar ou não de tratamento da vossa parte, é preciso ter a perspectiva e o ponto de vista da eternidade, da evidência. Então tentarei, em relação com o corpo físico, estabelecer uma correlação com a eternidade e com o vosso corpo de luz, se isso for possível. Então, Bidi escuta a vossa primeira pergunta. Pergunta. Justamente, trata-se de dores do corpo. O que representa uma cruralgia da perna direita, que persiste desde há 4 meses, no processo de ressurreição que decorre. Será que isso faz parte do processo de ressurreição atual? Obrigada pelo seu esclarecimento. Então, efetivamente, tal como dizes, o corpo de eternidade está presente para toda a humanidade, desde há alguns meses. Desse estar a sós com vocês mesmos ou desse face a face, entre a eternidade e o efêmero, acontecem clarificações, qualquer que seja a sua localização, ou a causa, orgânica ou mecânica, de qualquer dor. Isso não quer dizer que não seja preciso na mesma tratar, mas ao nível do posicionamento da consciência, é proveitoso e geralmente eficaz, ver o que diz a eternidade em relação a isso. Explicarei, se possível, a ressonância e as correlações que existem entre o vosso corpo físico e o vosso corpo de luz. Então, no que diz respeito à perna direita, e uma vez mais, isso não impede, muito pelo contrário, de conhecer a causa fisiológica, orgânica, ou mecânica. Mas neste caso, tudo que está relacionado com o membro inferior direito, que, tal como o recordo, está presente em todas as dimensões, até o limite do antropomorfismo, existe, tal como disse no encontro anterior, um certo número de estruturas relacionadas com a eternidade, e que duplicam agora o vosso corpo físico. O triângulo situado entre a parte debaixo dos pés e a zona situada na junção entre os membros inferiores e o tronco, é portador de uma porta, pouco importa o seu nome. Trata-se então, aí, de um ponto de encontro entre o efêmero e a eternidade, na porta da dobra da virilha direita. Por outro lado, a ativação das portas situadas ao redor do sacro está relacionada, nos últimos meses, com as portas situadas sobre as virilhas. Existe uma junção entre as portas, ponto de reencontro entre o efêmero e o eterno. Entre, de um lado, a dobra da virilha direita e a porta situada do lado direito do sacro, e, do mesmo modo, do lado esquerdo, entre a dobra da virilha esquerda e a porta situada do lado esquerdo do sacro, conectando, na sequência, as portas abaixo e acima do sacro. A ressonância criada pelo encontro, diria, palpável e visível, entre o vosso corpo físico e o vosso corpo de eternidade, pôs em ação uma atividade forte de ressonância da luz sobre essas zonas situadas entre a bacia pélvica, os pés e o sacro. Se, a partida, qualquer que seja a causa, existia uma irritação do nervo, quer isso esteja relacionado com os ossos, quer esteja relacionado com os locais onde existem tendões como a dobra da virilha, ou o envolvimento do nervo, mesmo se existe uma causa orgânica, quer seja memorial ou atual, não faz nenhuma diferença. O fato de a eternidade, o corpo de eternidade, fazer sentir essa dor, ao nível da perna direita, está em ressonância, diria, com o masculino. Isso significa que existe no lado efêmero,
e não do lado da eternidade presente, um desequilíbrio entre o masculino e o feminino, não no plano da alma ou do espírito, mas diretamente no seio dessa encarnação. Trata-se, então, de uma revisão instantânea, memorial, do posicionamento da consciência efêmera ao longo de toda essa vida. A inteligência da luz, pela ativação das portas e das redes de linhas situadas na bacia pélvica, evidentemente tem tido um certo número de consequências, não apenas sobre os nervos, mas também sobre toda a vascularização dessa região. Penso que todos já tiveram a oportunidade de verificar que a frequência e o horário das micções é profundamente diferente. Desde há algum tempo deixaram de ser como habitualmente, segundo o que era normal. O mesmo acontece com todos os órgãos e funções situados nessa área. Tratando-se de desequilíbrios na parte inferior do corpo, quer seja o nível de uma articulação, quer seja o nível ósseo, quer seja o nível muscular, dos vasos sanguíneos ou dos órgãos, se há lateralização direita de manifestação nessa parte do corpo, então a eternidade vai clarificar. A dificuldade, uma vez que dizes que isso acontece desde há 4 meses, é simplesmente de deixar a luz actuar sobre o desequilíbrio, o que, é claro, não impede a compreensão do mecanismo arquetípico, entre o masculino e o feminino, ao nível da matéria, que se vai ver clarificado e transmudado, e então eliminado pela luz. Assim, a dor, essa ou qualquer outra, mesmo se exista uma causa puramente mecânica ou orgânica, remete para uma clarificação acrescida da luz, não porque exista uma resistência da pessoa, mas porque existe uma resistência, direi, subconsciente, na memória do corpo em encarnação. Então, para além da explicação que acabei de dar, que é muito geral, e para além de qualquer eventual tratamento a nível físico, convém fazer o quê? Nos momentos em que percebam vagas de luz específicas, quer dizer, quer seja vindas dos pés, quer seja em transversal lateral, pela esquerda ou pela direita, nesse momento, aproveitem essa vaga de luz para, no primeiro tempo, focar a atenção na zona do coração, tal como disse ontem, e ver o que acontece na dissipação ou na propagação da vaga, sobretudo se a propagação da luz for transversal ou se vier dos pés. Desde o momento em que, durante uma vaga de luz, a consciência se posiciona na eternidade, quer dizer, se colocando em repouso, imóvel, de olhos fechados, convém acolhê-la e, de seguida, primeiro no coração e só depois, sem nenhuma intenção, simplesmente portar a atenção na zona que está afetada e ver então o que acontece durante a vaga, porque, claro, é durante as vagas de luz que existem mais possibilidades de clarificação, de resolução, qualquer que seja o andamento da vossa ressurreição, qualquer que seja o estado, quer seja brutal quer seja progressivo. Quer dizer, o facto de portar a atenção, durante uma vaga de luz, dessas vagas vindas dos pés ou em lateral transversal, como disse acima, portar o seu pensamento, sucessivamente, primeiro sobre o coração e em seguida na zona afetada, sem nenhuma intenção, permitirá ver, de diferentes maneiras, o que acontece, a sua eficácia ou não. Se não, é suficiente, doravante, perante a presença do corpo de eternidade que duplica o corpo físico, utilizar simplesmente um magnetismo, qualquer que seja, entre o pé, neste caso o pé direito, e a dobra da virilha, e, se isto não for suficiente, entre o pé direito e a porta lateral direita do sacro. Entendo por magnetismo, uma atenção portada por uma mão, por um dedo, por um cristal, pelo que quiserem. Nesse momento, como a luz envolve, literalmente, o corpo etérico, a luz agirá, de um modo geral. Os marcadores que vos foram transmitidos, em particular ao nível do corpo e não da cabeça, quer dizer as portas, estão todas ligadas umas com as outras, doravante. É suficiente, de algum modo, dirigir a luz entre duas portas cujo trajeto inclua o local da dor, para que, de algum modo esta seja dissipada.
qualquer que seja a técnica utilizada, quer seja por uma mão, quer seja por um dedo, por um cristal ou por óleos essenciais, isso permitirá constatar a restauração pela luz, não de forma sistemática, mas diria em mais de metade dos casos. Então, qualquer que seja a necessidade, por vezes imperiosa e real, de se ocupar do saco de carne, verifiquem o que acontece quando colocam a vossa atenção, o vosso pensamento, da forma como acabei de explicar, mas também, de forma talvez mais simples, o facto de drenar os fluxos magnéticos vitais, simplesmente através de uma mão, de um mineral, ou de outra coisa, poderá ajudar a dirigir a luz sobre essa zona. E isso virá aumentar o poder de resolução da luz sobre a zona dolorosa, qualquer que seja a dor, o que não impedirá, sistematicamente, de tratar esse saco de carne. Mas hoje, a prioridade deve ser de algum modo de utilizar a luz que é vossa, sobretudo quando isso vos diz respeito, no vosso ficar a sós, entre o vosso corpo de luz e o vosso saco de carne, entre a consciência efêmera e a supraconsciência, ou consciência nua, se vocês vivem a ressurreição. Mas, tal como disse, mesmo que ainda não tenham vivido o menor estado da vossa ressurreição, lembrem-se que o corpo de eternidade está, agora, inteiramente presente junto de todas as pessoas. Enquadrar a zona dolorosa, pelas portas situadas acima e abaixo, ou localmente, permitirá constatar os efeitos da luz direta, através de vocês mesmos, sobre vós mesmos. De algum modo, mesmo que não haja completa dissolução da dor, geralmente haverá uma sedação da mesma. Isso diz respeito a todas as manifestações de qualquer natureza que seja. Isto está em ação e é possível desde há pouco tempo. Lembrem-se que a consciência, a luz, segue o pensamento, a intenção e a atenção, e aqui não me refiro a nenhuma intenção, mas apenas a uma atenção focalizada sobre a zona do saco de carne que está a chamar a atenção. Mas, acima de tudo, deixem a inteligência da luz agir, não projetem nada e não peçam nada. Refiro-me a uma atenção focalizada, e, sobretudo, sem qualquer intenção. Vocês, simplesmente, deste modo, quer seja utilizado o pensamento, as palmas das mãos, os dedos, os minerais, ou qualquer outra coisa, irão drenar a luz, de alguma maneira, para a zona onde o corpo físico vos pede e vos está a chamar a atenção. Estão agora convidados a expor aqui o vosso caso, qualquer que seja a vossa dor, que vai geralmente representar exemplos concretos do que se passa em muitos outros, realizando isto com a evidência. O que não impede, evidentemente, de também obterem aquilo a que chamam um diagnóstico orgânico, físico. Vocês entraram, desde há algumas semanas, nessa capacidade, diria, de autocura, através da própria luz. Mas lembrem-se também que certas formas de clarificação pela luz, em particular os engramas comportamentais, dos hábitos, poderão ser evacuados por uma doença brutal inflamatória, quer seja por uma infecção, uma inflamação, ou qualquer outra coisa. Nesse caso, será algo fulgurante, e por vezes com alguma lentidão na eliminação do problema. Mas também aqui, isso resulta, acima de tudo, de uma clarificação da luz e não de um ressurgimento das vossas feridas, ou de qualquer outra coisa. Então, não procurem ir além disso na busca de uma causa. Testem por vocês mesmos, pelo pensamento e pela atenção, mas também com o dedo ou a palma da mão, ou com cristais, ou com alguns óleos essenciais à vossa escolha que permitam drenar a luz sobre a zona dolorosa que está a ser clarificada pela luz, se isso vai resolver ou não o problema. Já não é importante, desde que o corpo de eternidade se aproximou, saber a origem do problema, o elemento causal de qualquer natureza que seja, na história da vossa vida. A inteligência da luz é real. A diferença é que agora, de alguma maneira e sem qualquer projeção, vocês irão poder focalizar diretamente a luz que são. Então, pergunta. Desde há muito tempo que tenho problemas do ritmo cardíaco, com pequenas paragens.
Atualmente, isso tem vindo a aumentar, especialmente à noite. Pode dar aí um esclarecimento? Bom, relembro que os impulsos da luz acontecem repetidas vezes ao longo do dia. Como diz, notou uma diferença recente, pois antes, a intensidade ia aumentando ao longo do dia, o que agora já não se verifica. Vocês têm vagas de luz que são síncronas ao nível de toda a humanidade, que acontecem desde a manhã. Mas é à noite, depois do pôr do sol, que a energia vital, a energia vibral, e as partículas adamantinas, têm tendência a retornar ao nível do peito para se reunirem. E o peito, claro, é onde reside o corpo de eternidade, o coração do coração, o tetráctis, e onde também reside, claro, o coração físico, e por vezes, esse ajustamento entre os dois, poderá ocasionar isso, se houver uma memória anterior relacionada com os hábitos. O ritmo cardíaco corresponde simplesmente a uma forma de apreensão, não me refiro a um medo do desconhecido, mas de apreensão sobre o que é conhecido. Geralmente isso acontece em jovens irmãos e irmãs na primeira fase da vida, a manifestação desses distúrbios no peito, quer seja alteração do ritmo cardíaco, quer sejam dores, a que chamam tetânia ou espasmofilia, mas também algo como picadas, ou sintomas de opressão torácica ou cardíaca. Trata-se justamente da ação e da resolução pela luz, que poderá traduzir-se por uma amplificação e um aumento de frequência das crises. Assim, se tomamos o exemplo do coração, vamos ver as portas mais próximas. Quais são as portas mais próximas do vosso coração? São as portas Odier, mas também a porta AL e porta Unidade, e a porta Kirist. Então, não vou aqui falar das diferenças da junção entre duas dessas portas. Compete a vocês fazerem o teste. Nesse caso, se compreendi bem, trata-se de uma alteração do ritmo cardíaco. Sim, é isso mesmo. Então, nesse momento, bastará favorecer a passagem entre Odier, quer isso seja feito com a ajuda dos dedos, com a atenção e o pensamento, ou com qualquer cristal ou óleo essencial, e ver então o que acontece. Mas a integração da luz no corpo físico será muito mais fácil. Pelo contrário, tal como posso perceber, nas outras percepções em que haja a impressão de pressão, de contração ou de aperto, que pode ocorrer no decurso de uma vaga, nesse caso não é conveniente usar as portas Odier, mas sim as portas AL Unidade. Quando esse distúrbio acontece ao redor do peito, qualquer que seja a causa, quer seja cardíaca, quer seja uma erupção cutânea, ou uma fratura de costela, nesse momento é conveniente agir em antero-posterior, ou seja, entre o centro do coração e a porta Kirist. Cabe a vocês testarem e verem o resultado. Simplesmente, os distúrbios cardíacos não estão relacionados com o medo do desconhecido, bem ao contrário, trata-se simplesmente de uma forma de apreensão sobre o que é conhecido, quando o desconhecido está presente. Existe uma ligeira desarmonia entre o coração físico, o chakra do coração e o coração da eternidade. Aí também, nesse caso, podes aproveitar dos momentos de uma vaga, quer ela venha de cima, quer ela nasça do teu coração ou que ela venha dos pés ou de outra qualquer zona, nesse caso não faz nenhuma diferença. Mas se essas crises se amplificam à noite, isso significa uma dificuldade, não por medo do desconhecido, mas antes ao contrário, de uma apreensão perante o que é conhecido, apreensão geralmente relacionada com os hábitos, e que dificulta de algum modo a integração. Nesse caso, o que predomina não é o medo do desconhecido, mas o medo relacionado com o conhecido. Isso é o que posso dizer acerca do que se passa ao nível do peito ou do coração. Então, exceto ao nível do coração, se há, por exemplo, uma fratura de costela, quer seja à esquerda ou à direita, nesse momento, se há lateralização, não se trata do coração órgão no centro, nem do chakra do coração, mas trata-se de um problema lateralizado, como no caso precedente.
Só que essa lateralização não está relacionada com um desequilíbrio masculino-feminino na matéria, mas nos pensamentos. Não se passa no mesmo nível. Se manifesta do lado esquerdo, nesse momento, será preferível utilizar a porta por baixo do seio esquerdo e a porta no meio das omoplatas. Ao contrário, se é do lado direito, convém utilizar a porta por debaixo do seio direito e o ponto central entre as omoplatas, ao qual foi chamado, creio, Kiriste. Continuemos então. Pergunta. Para além das dores nos pés, por que as dores nas mãos, e nos dedos especialmente? O que chamamos extremidades das mãos como dos pés, mas também as extremidades do corpo de eternidade, são portadoras de meios de preensão e percepção, tanto nos pés como nas mãos, ao nível da eternidade. Não há, no corpo de eternidade, nenhuma diferença de percepção entre as mãos e os pés. A percepção, ao nível do corpo de eternidade, do que vocês chamam magnetismo, é geralmente, tal como podem constatar neste momento, muito mais forte ao nível dos pés do que das mãos. As extremidades são também o lugar, ou os lugares, por onde penetra, pela periferia, a energia vital. A energia vibral, por sua vez, penetra pelos pontos mais ao centro do corpo, ou seja, a cabeça, o coração, e as portas situadas de um lado e do outro do eixo central. Então, quando a manifestação vibratória ou dolorosa das mãos neste período, mesmo se há osteoartrite, convém na mesma procurar a correspondência com a eternidade, pois é a eternidade que clarifica isso. Neste caso, temos um problema, não da ordem do conhecido ou do desconhecido, mas de existência, no processo da ressurreição que está em curso, uma espécie de barreira ainda não atravessada entre o efêmero e a eternidade. Quer dizer que a consciência do despertar, do sono, de Turiya, está bastante presente, mas há uma dificuldade de reunificação, através dos movimentos desde o centro até a periferia e desde a periferia até o centro, uma vez que a luz vibral vai difundir-se desde os pontos centrais, enquanto que a luz vital entra e sai livremente pelas extremidades das mãos e dos pés. Tal como o fogo vibral, as partículas adamantinas actuam sobre os glóbulos de prana, substituindo-os, alquimizados e agrupados 6x6. Se há dores periféricas e sobretudo nas mãos, isso traduz simplesmente a existência de uma barreira de concepção e também energética, ou de alguma forma na consciência global, havendo uma distinção que é feita entre o que está dentro e o que está fora, em diferentes níveis. Devido aos fluxos de luz vibral e também aos fluxos de glóbulos de vitalidade, o ponto de encontro fica situado ao nível das palmas das mãos, mas também lateralmente sobre os dedos, pois o corpo de eternidade está presente, também a este nível. Ele não está limitado às portas ou às estrelas, ou sobre os chakras. Está presente por todo lado. O encontro entre o fluxo vital, entrando, e o fogo do fluxo vibral, saindo, pelo coração ou pelo baço e pelo fígado, devido ao hábito da consciência comum de funcionar de maneira discriminatória entre o que está dentro e o que está fora, vai induzir esse gênero de manifestação. Trata-se justamente de um reposicionamento da consciência. Então, nesse caso, como fazer com a eternidade em relação a isso? Bem, é muito simples. Uma vez que não há portas na periferia, vocês irão actuar sobre as portas laterais, acima e abaixo do diafragma. Quer dizer, vão actuar, de um lado ou dos dois lados, conforme esteja a dor, utilizando a mão, os dedos, os cristais, os óleos essenciais, o pensamento, ou a atenção, colocando-os, sucessivamente, primeiro sobre as portas abaixo do diafragma, atração e visão, e depois sobre as portas AL unidade. Se for só do lado esquerdo, vão utilizar somente as portas do lado esquerdo. A porta por baixo do diafragma e a porta por cima do seio esquerdo. Se for à direita é ao inverso, só as portas do lado direito. Se for bilateral, as portas dos dois lados.
E assim vocês irão favorecer a dissolução dessa barreira ilusória entre o interior e o exterior. Lembrem-se, o mundo está em vocês. Se colocam uma barreira ligada aos vossos hábitos ou à vossa experiência, vocês arriscam-se, efetivamente, a sentir esse mal-estar, essa dor. Mas ainda se a partir daí havia uma artrose ou outro mal qualquer, ao nível dos tendões, por exemplo. Mas é o mesmo processo. Não vejam aqui esse desequilíbrio ou essa desarmonia como qualquer coisa de fundamental para resolver, mas simplesmente uma clarificação da luz. E para cada tipo de dor eu tentarei dar uma explicação mais alargada possível, relacionada com os elementos de resolução do corpo de eternidade. Então, pergunta. Desde há 5 dias, sinto uma pequena dor no sacro, quando me inclino ou quando me levanto, seguida de um ligeiro peso permanente. Trata-se da pessoa ou da eternidade? Trata-se do encontro entre o efêmero da pessoa e a sua eternidade. Tanto mais que, tal como disse na primeira questão, a atividade da luz está agora reforçada ao nível do sacro, da bacia pélvica, e das portas nas dobras das virilhas. Então, não se trata de um problema nem da pessoa, nem da eternidade, mesmo se existe uma causa orgânica. Mas é normal, diria, sentir essas manifestações a nível do sacro, especialmente se houve um desequilíbrio emocional entre o masculino e o feminino, vivido a um determinado momento dessa vida, em si mesmo ou exteriormente. É claro que, neste momento de revelação total da eternidade, talvez apareçam, nessa zona em especial, mais percepções dolorosas. Em relação ao sacro, as cruralgias do lado direito estão também relacionadas com isso. Mas trata-se aí, mais especificamente, do masculino-feminino na encarnação. Enquanto que, particularmente ao nível das costas e do sacro, me referia ao aspecto emocional. Tudo que é afetivo, e o afetivo faz parte da vida, não vejam aí qualquer conotação pejorativa ou egóica, mas por vezes esse afetivo, mesmo dentro de uma relação perfeita, quando se manifesta, chama a vossa atenção sobre um desequilíbrio, não para refletir sobre isso, mas, e também, para adoptar, se assim posso dizer, uma atuação através do corpo de eternidade. E quando se trata do conjunto do sacro, as portas mais próximas, que são as 4 portas ao redor do sacro, devem ser trabalhadas 2 a 2. Então, nesse caso será semelhante, ou utilizando os dedos, ou as mãos, ou os minerais, ou as essências, ou o que quiserem, e através do pensamento também, irão agir primeiro sobre as portas laterais esquerda e direita ao mesmo tempo, para criar esse fluxo de luz, e em seguida entre a ponta e a base do sacro. Assim irão reharmonizar essa espécie de cruz cardinal que não está situada ao nível da cabeça, mas ao nível do sacro. O que tenho estado a dizer é que, qualquer que seja a necessidade, por vezes imperiosa, de se ocuparem desse corpo físico, de algum modo convém também, neste período da ressurreição, adotar os meios simples e elementares que tenho estado a fornecer, para ver por vocês mesmos a ação da luz. Se isso não for suficiente, então devem agir como habitualmente, com os meios do efêmero. Mas a movimentação atual no sacro, assim como em tudo que está situado na bacia pélvica, é normal. Isso pode também, tal como disse, ocasionar problemas vasculares nessa região. Porque, de facto, se passa aí também o que aconteceu quando da descida do Espírito Santo, em que havia uma hipervascularização que nessa época era na zona da cabeça. Da mesma forma, quando a luz desce nas estruturas do sacro, nas portas aí situadas, há também uma grande modificação, não somente da energia, da consciência, mas também dos canais, da mesma forma que aconteceu nessa época ao nível da cabeça. Podemos continuar. Pergunta. Agradecia que explicasse novamente o significado das dores ao lado direito, particularmente ao nível do ombro direito.
Então, já vimos as dores que se manifestam à direita na parte inferior, vimos as dores lateralizadas ao nível do peito, falta agora ver ao nível dos ombros. Então, quando na linguagem popular se diz apoiar-se sobre o ombro, dar o ombro, ou apoiar-se nos ombros uns dos outros, isso já nos dá uma parte do significado. Mas hoje, interessa-nos mais situar isso em relação à vossa eternidade. Faremos aqui uma distinção entre o ombro esquerdo e o ombro direito. Não se trata aqui das portas relacionadas com o corpo de eternidade que eu falei anteriormente, quer dizer atração, unidade, visão e AL, mas das portas mais acima, em particular perto dos ombros, quer dizer, devem usar as portas AL unidade juntamente com as estrelas Yin e Is. Mais uma vez da mesma maneira, pela atenção focalizada, pelos dedos, pelas palmas das mãos, com minerais, com um óleo essencial, à vossa escolha, e deste modo vocês vão ligar esses pontos 2 a 2. Por exemplo aqui, ao nível do ombro direito, não serve para nada dizer que existe uma cristalização do mental sobre os hábitos repetidos que não foram vistos, mas bem mais trata-se de usar esses meios simples que acabei de dar. Então aí para o ombro direito, posiciona o pensamento, com os dedos, ou um cristal, pouco importa, para focar a luz entre a porta AL e a estrela Is. Nesse momento, observa o que acontece em relação à dor. Se se tratar de uma dor no ombro esquerdo, nesse caso devem usar a estrela Yin acima da orelha esquerda, e a porta unidade, acima do seio esquerdo. Perante uma situação dolorosa, tomem sempre como referência os pontos adjacentes, a localização das portas que ficam nesse nível, ou conforme a localização do vosso corpo. Ora, aqui estamos junto ao pescoço, que é um local de passagem entre a cabeça e o tronco. Portanto, trata-se de um local de passagem da luz, do fluxo vital e do fluxo vibral, entre essas portas, 2 a 2. Se a dor for nos 2 ombros, nesse caso convém actuar como anteriormente, como no caso acima. A atenção, os dedos, as palmas das mãos, os cristais, os óleos essenciais, mas agora, uma etapa de cada vez, quer dizer, primeiro sobre as portas AL unidade e depois sobre as estrelas Yin e Is. Como podem ver, é muito idêntico, mas segundo a sua localização, as funções são muito diferentes. Para a perna direita era o masculino feminino na encarnação, mas aqui, ao nível dos ombros, trata-se de cristalizações mentais que correspondem a hábitos e não a feridas. É muito diferente do que se passou em alguns casos, no ano passado, quando se manifestaram traumatismos, por exemplo, ao nível dos tornozelos e dos ombros. A grande diferença é que, agora, o corpo de eternidade está completamente aí. E não está aí para resolver qualquer doença, mas para facilitar o desaparecimento total do corpo físico, quando for consumado pelo fogo de amor. Então, há outras dores. Pergunta: em relação às dores cervicais que podem ir até o meio da cabeça, o que é preciso fazer? Então, nesse caso vocês estão ao nível das cervicais e na zona do pescoço, ou seja no local de passagem entre o celestial e o relacional, quer dizer o peito. Mas agora trata-se do eixo central. Então, aí, há também, tal como no sacro, uma cruz, embora diferente da cruz cardinal da cabeça. Então, mesmo que esteja localizado abaixo do pescoço ou na zona baixa do pescoço, partem da estrela Od. Aí, em geral, as dores não são lateralizadas, mas manifestam-se em simultâneo dos 2 lados, esquerdo e direito. Então, focam a atenção em Od em seguida, em cruz, nas estrelas situadas com Od ao nível do triângulo elementar. Assim, do mesmo modo, a luz irá ser drenada e essa zona será clarificada. Pergunta: de onde vêm os calafrios e os arrepios que percorrem todo o corpo? Dá a sensação da presença de alguém. Bem, na verdade, essa percepção pode parecer uma presença.
Normalmente, quando se aproxima um desencarnado ou um ser de luz, sentem arrepios. A grande diferença aqui é que não se trata de uma presença nem de luz, nem de um desencarnado, nem de uma entidade. É simplesmente a reação química, metabólica, central, entre a identidade da pessoa e a identidade real da eternidade. É no decorrer desta interface que acontecem diferentes arrepios, quentes ou frios, e em geral acontece por todo o corpo e não é apenas localizado. É isso que acontece. Sim. Então, nesse caso, mesmo se a percepção é idêntica, lembra-te que uma presença é identificada conforme a forma como se aproxima. Um ser de luz apresenta-se pelo lado superior esquerdo, um desencarnado ou outras diferentes entidades, pelo lado superior direito. Aqui, os arrepios não estão localizados. Afetam, em geral, a maior parte do corpo ou todo o corpo. Então, mesmo se é idêntico, trata-se efetivamente de uma entidade. Mas essa entidade é apenas tu mesmo, o teu próprio corpo de eternidade que está mais perceptível e mais presente neste momento. E tu podes verificar que geralmente isso acontece antes, durante ou depois de uma vaga de luz de qualquer natureza que seja. Podemos dizer então que é uma entidade, mas a entidade és tu mesmo que não te reconheces. É o corpo de eternidade, não é nada mais senão tu mesmo. Aceitar isso vai permitir que entres em fusão contigo mesmo, com a tua eternidade em vez de a encarares como uma outra presença vinda do exterior, como era o caso anteriormente. Agora não, já não é isso. A diferença é fundamental, porque quando se trata do contacto e da reconexão entre o efêmero e o eterno, isso agora provoca arrepios por todo o corpo. Precisamente, porque o corpo de eternidade está completo. Então, claro que essas vagas de arrepios podem chegar por baixo, por cima, pelo coração, isso não faz nenhuma diferença. É exatamente a mesma coisa que acontece. Então aí, não se trata de usar as mãos, os dedos, as essências ou os cristais. Quando isso acontece, é uma injunção da luz. Quer isso seja muito quente ou muito frio, é sempre o reencontro entre o corpo de carne e o corpo de luz. Basta apenas, nesse caso, responder à luz. Como? Tal como eu disse ontem, na minha segunda intervenção, colocando-vos realmente e concretamente, pelo pensamento, pela atenção, no vosso coração. E nesse momento podem constatar que não se trata de observar esses arrepios, nem de se questionar sobre isso, mas apenas focalizar o vosso coração, e então ver o que acontece com os arrepios. Não me refiro à qualidade térmica, mas sim à amplitude, e podem então verificar que esses arrepios não estão relacionados com uma entidade exterior a vocês, mas são, simplesmente, as premissas do êxtase, do reencontro total com vocês mesmos, quer dizer o momento que foi chamado de êxtase. Mas é normal que essa percepção esteja presente, uma vez que alguns dentre vós, pela intensidade da sua ressurreição, vivem os fenômenos da êxtase incompletos. Vocês não têm de compreender isso, mas apenas de perceber que não é nada de exterior, sobretudo neste período, mas simplesmente o vosso reencontro, o vosso casamento alquímico entre o efêmero e o eterno. Então, os momentos de arrepios, quer sejam pela manhã, à tarde, à noite, ou ao longo do dia, são apenas injunções da luz para desposarem real e concretamente, a vossa eternidade. Posicionem-se então no coração e deixem acontecer o que acontece. Portanto, esses arrepios podem aparecer não importa por onde, se assim posso dizer, mas é uma emanação da luz vibral, quer isso seja pelos pés ou pela cabeça, e que, com efeito, pode dar a impressão que vai começar pela esquerda, e isso correspondia, antes da ressurreição, à chegada de uma entidade, geralmente vinda pelo canal mariano. Mas agora não. Já não se trata disso.
É muito mais provável que seja o reencontro com vocês mesmos, na vossa eternidade, do que um encontro com qualquer entidade que seja, pois todas as entidades estão dentro de vós. É isso que se revela. Mas no plano do que sentem, das ideias, dos conceitos, não se trata agora de algo exterior ou interior, pois, como disse ontem, para a eternidade não existe interior nem exterior. O que, é claro, não é o caso neste mundo, a não ser agora. E aí, nada mais há a fazer para além de se posicionarem no coração, efetivamente e concretamente, pois só assim podem provar que aceitam incondicionalmente essa vaga de luz, qualquer que seja a sua natureza, e que entram em sintonia, em verdadeira empatia de amor com a vossa eternidade. Do mesmo modo, isso permite viver o que alguns seres viveram quando fusionaram com Cristo, com Krishna, com Buda, ou com outros grandes deuses, como se diz no Oriente. Aqueles que viveram encontros com Cristo vão descrever o mesmo que os que viveram encontros com Krishna ou com Kali. É o mesmo processo. Os arrepios são também uma espécie de consentimento mútuo que pode conduzir a um êxtase muito intenso, como podem vir a viver se ainda não o viveram. É como se fizessem amor convosco, não através de um órgão, mas com o coração do coração. Quanto mais forem vividos esses arrepios, que tanto podem ser muito agradáveis como muito desagradáveis para o corpo físico, quanto mais ficarem colocados no acolhimento, no coração, tanto mais irão ter a oportunidade de sentir a alegria sem objeto, de viver a felicidade desses reencontros. Trata-se, realmente, da concretização do juramento e da promessa da fonte, que agora vivem, antes mesmo do evento coletivo. Há ainda perguntas relacionadas com problemas do corpo. Não, já não há perguntas sobre problemas do corpo, trata-se de perguntas sobre o absoluto. Pergunta: será que a luz nasceu do amor do absoluto? Repete. Será que a luz nasceu do amor do absoluto? Diria antes que a luz nasce do absoluto e que desse amor e desse encontro se sintetiza o amor, suporte de todas as manifestações desde a primeira emanação. A luz nascerá sempre do que está para além da luz, todas as tradições o disseram e repetiram. A fonte da vida, da manifestação, onde quer que seja, tem sido sempre chamada a fonte, mas a fonte vem de onde? É a primeira vontade natural e espontânea da vida que se manifesta para se amar, quaisquer que sejam os jogos da consciência. Assim sendo, a pergunta não está formulada de forma correta, mas, no entanto, mudando o significado das palavras fica correta. Repete uma terceira vez. Será que a luz nasceu do amor do absoluto? É do encontro que nasce o amor e a luz. É a vontade intrínseca da vida antes da sua manifestação, antes da emergência das esferas de vida, que cria essa luz. A luz está em gestação no absoluto. Ela emana na fonte. A primeira emanação da fonte é conhecida no Ocidente com o nome de Metatron. Nós não a nomeamos assim, mas isso pouco interessa. É a energia do amor, mas não é o amor. É a vontade do amor que nasce antes da luz e antes do amor. É a vontade de se conhecer a si mesmo. Assim apareceu o que chamamos consciência, quer dizer, percepção. No absoluto nenhuma forma é a verdade, tal como já sabem, mesmo que não o tenham vivido através do que eu disse, ou que o tenham lido ou que o tenham vivido. As formas, todas elas, são jogos, experiências, cuja finalidade é a alegria da consciência, que é real e que é o que vocês vivem agora, na vossa ressurreição. A serenidade, a evidência, o êxtase, a alegria, e também a êxtase. Trata-se do mesmo mecanismo que está agora em ação em vocês. Tudo que emana do absoluto e da fonte aí vai retornar permanentemente, e não apenas o que está religado à fonte e ao absoluto, conectado, como dizem. Não vejam aí um afastamento, nem uma distância, nem algum tempo. É um movimento permanente e perpétuo. Apenas a imobilidade permite o movimento.
Se não houvesse um ponto imóvel, não podia haver nenhum movimento, nenhuma expansão ou contração. Tudo seria fixo. Ora, o único ponto fixo é o absoluto, mas não vejam no termo fixo algo que não age. É justamente a imobilidade, o que chamam silêncio, que permite a emanação através da luz, a manifestação do que é o absoluto. Pergunta: será que o absoluto nasceu do nada? Mas o absoluto é o que vocês chamam, do vosso ponto de vista, o nada. Para a pessoa é o nada, para o si é a sombra. Mas o absoluto não é uma sombra, é a verdade. Lembrem-se que nada podem conhecer acerca do absoluto, ele fica para além de qualquer conceito, de qualquer percepção. Há apenas a evidência da consciência nua que é o absoluto, para vocês, representada no vosso peito, que é o que se desenrola agora. Qual era a pergunta? Será que o absoluto nasceu do nada? Não, o absoluto não pode nascer. É anterior a qualquer nascimento, é anterior a qualquer consciência. É a consciência. É o que vocês são e o que eu sou. Lembrem-se do que eu costumava dizer quando ainda estava no meu saco de carne. Quando vejo que sou tudo, é o amor. Quando vejo que sou nada, é a sabedoria. Os dois juntos fazem de vocês um liberado, não apenas vivo, mas um liberado da história, um liberado da pessoa, o que quer dizer que esse mundo é realmente visto pelo que ele é, o que chamei uma cena de teatro, uma ilusão onde tudo aparece e desaparece, e é justamente essa interrupção do que aparece, seguida de um desaparecimento, que cria o esquecimento, que cria o aprisionamento, que cria essa ilusão, a ilusão de um karma, a ilusão da dualidade que a mantém, que a reforça e que não permite nenhuma porta de saída, que a torna infindável, não eterna. Não se trata da eternidade precisamente porque é uma sucessão de aparecimentos e desaparecimentos. Não pode haver amor verdadeiro, evidência, quando há uma sucessão de aparecimentos e desaparecimentos. Reparem que quando estamos encarnados, ora estamos despertos, ora adormecemos, refiro-me à fisiologia. E desde que haja alternância não podem ser livres. Não creiam que a noção de repouso, de sono, ou de alternância continuem impossíveis, excepto para os anciãos que ainda dormem um pouco, mas é normal. Mas, excepto isso, nos mundos livres não existe isso. Pergunta: será que, de alguma maneira, o absoluto é responsável por esta criação terrena? Não, absolutamente. Deixem o absoluto em paz, ele nunca se moveu. De que é que querem responsabilizá-lo? Ele não tem forma, nem história, nem consciência. Como é que o eixo central da roda poderia conhecer a periferia da roda? Não saindo até lá, mas aceitando e permitindo o movimento. A partir de lá, o absoluto não conhece nem movimento, nem nascimento, nem forma, nem tempo, nem espaço, nem consciência. É a única verdade e reencontro-la, tal como alguns vivem ou estão em vias de viver, de certo no momento do evento coletivo, isso virá testemunhar essa evidência. Recordem o que digo uma vez mais, o que quer que vivam agora, o mais importante é a vossa ressurreição. Não se ocupem nem do si, nem do absoluto, nem da vossa pessoa. Ocupem-se dessa consciência nua que vocês são e que é a melhor tradução possível disso no seio da densidade onde nós já estivemos, onde vocês ainda estão. Não há nada de mais importante. Quando o absoluto é visto e vivido e depois regressam à pessoa, aí aparece a necessidade de testemunhar, com uma inspiração criativa, mas não se pode testemunhar isso através de uma descrição, apenas pela exaltação dos sentidos através da arte, quer seja através da pintura, da prosa, da poesia, pouco importa. Vocês cantam a vossa ressurreição, é claro que com a coloração da pessoa, da educação, da cultura. É por isso que nessa consciência nua,
que não é a consciência, mas sim a reunificação da consciência, da supraconsciência, da consciência da vigília, da consciência do sono, da consciência turíria, do que nomeiam no ocidente o subconsciente e o inconsciente, que juntas realizam essa evidência no vosso peito. Vocês estão totalmente preparados para a consciência uma vez que estão em ressurreição. Não procurem criar um modelo, ou algo mais do que a partilha dessa dinâmica e dessa exuberância da criatividade que, asseguro, não dura muito tempo, mas que é o testemunho da vossa vivência, qualquer que tenha sido a forma que tomou para vocês, mesmo que se dirija aos outros. Todos fizemos isso quando fomos liberados vivos. É uma fase de consumação pela alegria e aparece uma necessidade, e essa necessidade não vem da pessoa, mas é uma necessidade fundamental, não de explicar, isso é impossível, mas de partilhar essa evidência. Não pode ser explicada pela razão, mas pode ser testemunhada por essa efusão de amor que sai na forma de palavras, de desenhos, ou outros testemunhos. É justamente uma tradução dada ao mundo, dada à vida, de que vocês se reencontraram e que não há mais nenhuma dúvida, pois isso é evidente, mas essa evidência não pode ser racionalizada nem explicada, nem demonstrada de outra forma senão pelo que naturalmente emana de vocês. Vamos parar alguns minutos para aproveitar em conjunto esta vaga. Silêncio. Voltamos então a escutar. Pergunta: o absoluto vai até ao infinito, é nada e é tudo ao mesmo tempo. Então por que é que o absoluto saiu da fonte, foi para experimentar o amor? Parece que já respondi. Por que é que você, Bidi, desde muito jovem que soube que era absoluto? Mas quem é que disse isso? Eu nunca disse isso, nunca disse que tinha sido liberado na juventude, isso não é verdade. A minha liberação deu-se 3 anos após o encontro com o meu mestre. Eu fui casado, tive filhos, e tinha uma vida ativa. Penso que esse irmão ou irmã está a confundir-me com o meu amigo Marte, um amigo, mas no meu caso isso não é verdadeiro. Eu andava numa busca, como aconteceu com cada um de vocês, e é evidente que a busca, no primeiro tempo, era voltada para a melhoria das condições de vida a fim de sofrer menos, de compreender, até o momento em que encontrei o meu mestre e nos 3 anos que se seguiram fui liberado vivo, bem depois dos meus 30 anos, não foi na minha juventude, bem ao contrário, e a minha vida era difícil mas simples. Na verdade, faço aqui um parênteses. Nesse período de ressurreição, isto já foi dito mas eu confirmo, procurem que a vossa vida seja o mais simples, se isso for possível. Não digo para serem frugais, podem ir de férias, ou ir onde vos apetecer, mas façam de forma a que os eventos da vossa vida decorram na maior simplicidade possível, e isso é fácil desde que sigam e acolham o que vocês são, mais do que as indicações pessoais ou sociais. Vocês já não podem adiar, distorcer, pesar, esperar. Então, claro, poderá dizer-se que tem a eternidade, tal como eu dizia quando estava encarnado. Mas é preciso admitir que as circunstâncias atuais não têm nada a ver com o que foi habitual durante milhares de anos. Qualquer que seja a vivência ou não vivência da vossa ressurreição, todos podem constatar o grau de anormalidade, de imoralidade total, onde quer que voltem o vosso olhar. A ilusão já não decorre como antes, as engrenagens estão avariadas, há, como vocês dizem, bugs, nos programas, cada vez com mais frequência. É normal, a ilusão não pode permanecer, nem em vocês nem em lado nenhum. É por isso que, durante muitos meses, os anciãos insistiram na noção de simplicidade, de humildade, de preguiça, de responsabilidade, de autonomia. A luz é simples, o amor é simples. Não podem ser complicados. Eles são evidência. Tanto mais que doravante vocês são cada vez mais a vivê-lo. Silêncio.
Continua. Pergunta. Houve o liberado vivo, depois o ressuscitado, qual é a próxima etapa? A cortina é fechada, mas desta vez é mesmo. Não há mais nada para viver depois, o que é que querias viver mais? Mas isso já foi dito, o processo atual não poderia ter acontecido há alguns anos atrás, senão com o apelo de Maria ou com o evento coletivo, e no entanto hoje isso tornou-se possível. Nada mais há depois para viver de diferente. Que querem mais quando já estão ressuscitados e que a evidência está aí? Ao que é que querem jogar ainda? Vivam a vossa vida, vivam a vida. Nada mais há a fazer, nenhuma etapa mais para passar. Mesmo essa etapa não estava prevista para agora, mesmo se nós, não eu mas os anciãos, a tenhamos antecipado há alguns meses. Mas percebam que não há graça maior do que viver isso. Então, confirmo que não há mais nenhuma etapa e que mesmo essa etapa não estava prevista no programa, pois a ressurreição era para ser simultânea com o evento coletivo, realmente e concretamente, mas a inteligência da luz ao encontrar as resistências do ego permitiu criar isso. Não fomos nós que o criamos, nem vocês, é apenas a luz, ela mesma, a agir na sua inteligência. E, como todos nós dizemos, cada um está no seu devido lugar, não há o menor erro, a menor lacuna que possa escapar à luz e à ressurreição. E, como já disse, essa luz emana por toda a parte, à medida que forem cada vez mais numerosos a viver essa evidência, mesmo a sós convosco, mesmo sem se reunirem, sem telefonarem, sem se conectarem online. Já não se trata de ancorar a luz nem de a semear, agora é a revelação total da verdade que vocês vivem individualmente num processo coletivo. Creio que o comandante falou de várias linhas temporais. Cada um está na sua linha. O objetivo é exatamente o mesmo, qualquer que seja a vossa vivência ou não vivência da ressurreição. Há simplesmente um fenômeno de amortização que ocorre, mas a contração e a amortização do tempo em relação às datas, quaisquer que sejam no calendário da humanidade, está a encolher. É por isso que o aspecto linear do tempo, descrito por um arcanjo há algum tempo atrás, creio, já não é válido agora, porque à medida que o tempo decorre, tudo se acelera mais e se contrai, todos os eventos, todas as circunstâncias se aproximam e decorrem no mesmo tempo. Podem ver isso, o tempo já não decorre da mesma maneira. Silêncio. Podes continuar. Vamos passar a perguntas mais generalizadas. Pergunta. Tenho muita dificuldade em ficar centrado, em consciência, no coração. Quando tento acalmar a mente, ficar na vacuidade, adormeço. O que devo fazer? Por que é que tu pensas que podes ser absoluto a partir da pessoa? Tu mesmo dizes. Tentas controlar, dirigir, querer, mas é preciso que a vontade desapareça. Não é a pessoa que encontra o absoluto. É quando a pessoa desaparece que o absoluto se revela. Então, não podes partir da pessoa através de um desejo, de uma vontade ou de uma intenção. Isso é o inverso do sacrifício. O sacrifício não é pegar no que é conhecido para chegar ao desconhecido, é acolher o desconhecido para que o conhecido desapareça. O que tu dizes é exatamente o oposto. Podes repetir? Tenho muita dificuldade em ficar centrado, em consciência, no coração. Quando tento acalmar a mente, ficar na vacuidade, adormeço. Mas tu não podes acalmar a mente, isso é o oposto do que temos andado a dizer desde há anos. Tudo ao qual tu te opões vai ser reforçado e desde que coloques aí uma distância através da tua vontade, jamais vai encontrar, é preciso é que a pessoa desapareça. Então, a melhor maneira de viver, no teu caso, é mesmo adormecer, não há outra maneira, é ao inverso do que estar a tentar.
Tu queres controlar a partir do que é conhecido para chegar ao absoluto, isso é impossível. Não se trata de falta de amor ou falta de percepção, é inverter o conceito. Será que esqueceste, ou ainda não estavas por aqui, tudo o que falei acerca da refutação? De alguma maneira tens uma visão errada do processo. Doravante, a tua pessoa apenas pode acolher. Acolher não é querer parar a mente, ou não ficar alinhado, é permanecer numa postura de acolhimento, que é um estado particular. Acolher o desconhecido não é pegar no conhecido, ou na tua mente ou em algo mais, para o forçar ao que quer que seja. Repito, tudo ao qual te opuseres vai ser reforçado e nesse caso, uma vez que a ressurreição está a decorrer, o que é que se vai passar? A partir do momento em que queres controlar, ficar alinhado, parar a mente, bem, aí adormeces, não é isso? Sim, é isso. É normal, pois tentas fazer o caminho ao inverso. Queres trazer à pessoa o que não é da pessoa nem da história. E nesse processo da ressurreição, muito mais do que acontecia antes, se existe essa confrontação, vimos isso com as dores que se manifestam. Não se trata de uma memória, nem de uma ferida, nem de falta de amor, bem ao contrário, apenas tens de inverter a situação. Pensa que não é jamais a tua pessoa que vai viver o absoluto, isso é impossível, pois é preciso que a pessoa se afaste, quando há o sacrifício da pessoa, da história, das memórias, mesmo as mais espirituais. Nesse mecanismo de alinhamento do qual falas, o simples facto de querer viver o absoluto ou ser o absoluto, mesmo que seja um querer inconsciente, vai afastar-te tão seguramente como se pegasses no carro para ir a uma cidade e dirigisses na direção oposta esperando chegar lá. Isso é impossível. Isso não quer dizer que haja um apego à pessoa, ou ao ego ou o que quer que seja, mas que há uma falta de compreensão. Tu não podes trazer nada à pessoa. É a pessoa que desaparece no absoluto e aí ficas liberado da pessoa. Neste caso, não é questão de observador e testemunha, é mesmo uma falta de compreensão básica do conceito, da ideia. Tu não podes obter nada do desconhecido a partir do que te é conhecido e não podes nada trazer a ti, apenas podes constatar a mudança que acontece na sequência, tudo o resto são quimeras. Se pensas que podes trazer contigo visões, cores, imagens, sensações, então não poderás vivê-lo. Não é possível. Pelo contrário, é preciso aceitar o desaparecimento, e não querer desaparecer dizendo: não quero levar nada comigo ou espero trazer alguma coisa. Não podes trazer nada, nem partir do princípio que podes trazer alguma recordação, ou uma imagem, ou visões. Não há nada para trazer para além de ficar na evidência, e tudo. Não é para procurar uma linhagem, ou memórias passadas, ou emoções ou experiências espirituais. Doravante, no processo coletivo, elas não são de nenhuma utilidade. Repito, há uma inversão do conceito ou uma incompreensão, e isso induz uma falha no teu posicionamento ou nos estados internos, enquanto estou certo que durante a tua vida normal, efêmera, do dia a dia, aí o amor está onipresente, não é? Sim. Então é apenas um problema na pessoa que não compreendeu o conceito, a ideia, e então age ao inverso. E enquanto assim for, quando te alinhares, vais desaparecer. O resultado é o mesmo, mas se não percebes isso, a pessoa fica frustrada. Enquanto que se tu deixas parar a pessoa, não há ninguém para ficar frustrado. É simples. Há em ti a ideia, que não sei de onde vem, que te faz pensar que podes trazer alguma coisa dessa vivência, um troféu, ou imagens, mas tu trazes qualquer coisa. Sim, é a tua evidência que aumenta a cada dia, é essa alegria, essa serenidade, essa paz, chama isso como quiseres, mas todo o resto nada é. Não esperem, por exemplo, ficar estabilizados entre o absoluto e a infinita presença. Isso é extremamente raro.
Não há nada para trazer do absoluto, apenas há que descobrir que é o que já eram, e ficar na evidência do que acontece. Esse é o único ganho. Mas não partam do princípio, e esse é o teu caso, estou certo, que podem trazer alguma coisa, pois nada há para trazer. É a vacuidade, o absoluto, para o ego é o nada. Que queres tu trazer do nada para a pessoa? Bem, é evidente que não podes trazer nada. E nada há para trazer. Tudo que seja trazido tem a ver com alguns irmãos e irmãs específicos, que mantêm a consciência no limite da consciência, por razões que lhes são próprias. Mas desde o momento em que a tua consciência comum espera trazer algo, de qualquer natureza que seja, não poderás viver isso de forma serena, e no entanto o trabalho é feito, mas o problema é que a pessoa fica frustrada e pensa que não vive nada, porque acreditou em histórias e projetou cenários de abracadabra, e então a culpa vai tomar a dianteira, com muitos elementos contrários ao equilíbrio da pessoa a se manifestarem. Não se trata de estar ou não apto, de merecer ou não, sobretudo agora. É apenas uma inversão do conceito. Entendes agora? Sim. Então, vamos acolher durante 2 minutos. Silêncio. Não tomes as minhas palavras por uma reprimenda, mas apenas por uma chamada de atenção. Vamos continuar. Pergunta. Bom dia, Bidi. Todos os meus alinhamentos e meditações levam-me a adormecer. Pode esclarecer-me sobre o que se passa? Será que vou ficar a dormir até o final? Bis. Lê ou escuta o que eu acabei de dizer mesmo agora. A resposta é igual. Pergunta. A minha mente está sempre presente. Felizmente. Os pensamentos não param. É um inconveniente para a eternidade. A que é que isso é devido, fora desta vida sobre a Terra? Vocês podem ter ainda presente toda a mente do mundo, pois agora ela não pode ficar a pedalar como antes, na época em que Oma, com Raul Mikhail Ivanov, falava sobre isso. Agora a evidência está aí. Com mental ou sem mental, com repouso ou sem repouso, a evidência vai emergir cada vez mais facilmente. Não é preciso saber por que é que a mente continua aí, pois hoje isso já não é um obstáculo. Eu já disse isso. O que pode ainda criar obstáculo, por exemplo, é o saco de carne, quando vos chama a atenção através de uma dor, de uma doença, e isso impede, de alguma maneira, de viver plenamente a evidência. Mas a mente já não tem esse poder, o que quer que pensem. As vagas de luz estão aí para todos e qualquer que seja a mente ainda presente no momento em que a vaga se apresenta, a partir do momento em que tem uma das coroas ativa, não há qualquer problema, vocês podem viver a evidência com uma mente que trabalha bastante. Já não estão nas mesmas circunstâncias e condições que há alguns meses atrás, em que de fato a mente podia ser um obstáculo. Agora, o mental já não pode ser um obstáculo. Aliás, podem observar, muitos de vocês, que podem estar alinhados com a evidência, e essa alegria, essa serenidade estar presente, sem que haja qualquer visão ou percepção, e ver que a vossa mente anda às voltas. Mas está tudo bem, isso significa que já não estão identificados com a vossa mente, isso é simples assim, certo? Uma vez que observam o mental, ele é visto, ele mesmo se deterá, mas não procurem detê-lo, pois assim só o irão alimentar. Contentem-se em observá-lo. Uma vez que o observam, fazem uma distinção entre vocês e ele, certo? Antes, como dizia o comandante, quando acontecia ficarem a pedalar nas bicicletas, ou outras expressões que ele empregava, era porque isso não era possível. Hoje, a evidência está aí, deixem a mente a funcionar em paz, ela não incomoda. Vocês podem pensar que isso ainda vos incomoda, mas não, pois que há a fusão das várias consciências.
A consciência comum, de vigília, já não é um obstáculo uma vez que há uma alquimia que ocorre para conduzir a consciência nua. Mas a consciência nua não quer dizer, de momento, que a vossa mente vai ficar a zero todo o tempo. Vocês não vão ficar como legumes. Isso irá acontecer, mas não ainda. Então, deixem um mental, qualquer que seja o pensamento, quer seja de ir às compras, quer seja um pensamento afetivo, ou não importa qual seja, ele não vai impedir de viver o que está aí. Podem verificar isso. É bem mais o desconforto do corpo, a dor do corpo, a consciência desse corpo físico que pode estar doloroso. É isso que pode ainda perturbar e não a mente, pois a luz está mais próxima da vossa carne. Ela não quer saber da vossa mente, das vossas emoções ou das vossas histórias. Mas se vocês se opuserem ao vosso mental, aí vão reforçá-lo, ele irá divertir-se ainda mais e poderá mesmo fazer com que acreditem que não vão conseguir viver isso. Mas essa é a estratégia habitual da mente. O simples facto de falar assim do vosso mental prova que estão na testemunha e no observador. Isso é o fundamental. Não é verificar que já não há mental a rodar, pois, repito agora, no dia de hoje nenhum mental poderá impedir a vossa ressurreição salvo se a vossa mente vai nutrir a ilusão, quer dizer, a cena desse mundo, através das histórias, das reivindicações, das posturas, da necessidade de se sentir amado, da necessidade de ser reconhecido em qualquer área que seja, porque nesse caso, esqueceram a humildade, a simplicidade, e assim não podem viver a sabedoria, mesmo que tenha vivido uma parte do amor. Porque para viver a sabedoria, é como eu disse e repeti tantas vezes quando estava encarnado. Quando vocês veem, quando vivem que são tudo, isso é o amor. Quando veem que não são nada aqui, isso é a sabedoria. O amor sem a sabedoria tem riscos, é um amor que não está incondicionado, está condicionado pela história, pela reivindicação, pelo afetivo, pela necessidade de desempenhar um papel, mas isso apenas é o ego, não se trata nem mesmo do mental, é a necessidade de trazer para a pessoa e não de deixar a pessoa desaparecer. Geralmente por medo do desconhecido, ou, como acima, uma falha de compreensão. Silêncio. Então, escuto. Pergunta: será que as resistências inconscientes se eliminam sozinhas? E colocar-se no coração poderá ajudar a acelerar o processo. Isso tem a ver com o que expliquei no início desta sessão. Sim, mas nem sempre compete a vocês testarem isso, quer se trate de uma resistência do corpo, quer se trate de resistências dos hábitos mentais. É o mesmo processo, parecido com o procedimento no caso de dores. Simplesmente, se se trata de emoções, as emoções estão relacionadas com o chakra manipura, com o plexo solar, então aí vão utilizar as duas portas que estão mais próximas. Quais são? Há duas, atração e repulsão. São essas. Se é um mental, o mental está ao nível do coração mas também da garganta, e aí vão usar necessariamente, Diod, não até mas até in, e aí centrem-se no momento presente. Aí também podem usar o pensamento focado, os dedos, as palmas das mãos, os minerais, as essências. Com o pensamento é suficiente. É aliás o caso também para aqueles que têm tendência a querer sempre trazer algo à pessoa, numa inversão da compreensão. Aí, vocês trazem para o vosso coração e não ao ego, através desse gesto que acabei de referir. Então, claro, não é uma ação sistemática, mas geralmente podem verificar uma sedação ou até mesmo uma cura completa do que estava a incomodar, sem qualquer esforço, com facilidade. Bem, prestem atenção, é muito simples. Nesses encontros entre o corpo físico e o corpo de eternidade, primeiro utilizem a luz, quer seja pelo vosso pensamento, pelos dedos, pelas mãos, ou outra coisa, pouco importa. Se se trata de dores,
Já vimos isso acima, em perguntas variadas, sobre diferentes níveis. É simples. Se é a mente, também já vimos. Se são as emoções, já vimos. Se é o corpo, aí vão intervir nas partes do corpo em função das portas que passam aí. Isso deveria ser suficiente para, em grande parte, pelo menos em metade dos casos, resolver o problema. Não se esqueçam que acontece a vossa ressurreição, que o corpo de eternidade está aí. E, no que vos diz respeito, nessa interação e nessa intimidade entre o efêmero e o eterno, dirijam-se à luz através destes meios simples que vos dei, o que não impede, é claro, que isso seja acompanhado por uma atuação mais orgânica, mecânica ou mesmo química, se necessário. Silêncio. Então vamos continuar. Pergunta: será que devo continuar com o meu trabalho pessoal em kinesiologia e outros? Eis a resposta. Tal como sabes, apesar da época que vivem da ressurreição, existem elementos ligados aos hábitos que a luz não é o suficiente para transcender, para eliminar. É por isso que é indispensável agora ver a ação da ressurreição, mas isso não quer dizer que a luz vai resolver tudo. Continua a haver necessidades, se assim posso dizer, ligadas à consciência comum, quanto mais não seja pela própria história. Então, é claro, a ressurreição é a liberação da história. Mas isso não impede de tentar acelerar o processo, pois quanto mais depressa forem liberados, mais depressa a intensidade desse amor se manifestará. Então, tal como nas perguntas anteriores, não há nenhuma contradição para fazer os dois. Não esqueçam que neste período, o testemunho e o observador, mesmo que tenha desaparecido, reapareceu. Ele é importante pois, de alguma maneira, esse observador e testemunho, é testemunho da vossa consciência nua. Mas o vosso corpo continua aí, e mesmo que estejam liberados da história e das memórias, há os hábitos dessa vida, dos comportamentos, dos reflexos. Compete a vocês verem e experimentarem. Mas, geralmente, pelo menos em cerca de metade dos casos, vão precisar de ambos para ficarem tranquilos na consciência corporal, a consciência efêmera, a fim de facilitar que ela se alquimize totalmente com a consciência de quem sois, a fim de obter essa consciência nua, independente da vossa história, da forma, da vossa idade e desse mundo. Então, cada caso é pessoal. Mas não ignorem que, qualquer que seja o estado da vossa ressurreição, enquanto o vosso corpo de carne estiver aí, vai precisar de um mínimo de atenção e, se resolver as dores, as memórias e os hábitos, ficar mais fácil com a ajuda de algumas atuações. Falaste em kinesiologia, então aí continua. Isso não te impede de prosseguir com os dois, até o momento em que a evidência do teu coração será tal que irás perceber por ti mesmo que nada mais há para além dessa alegria, dessa serenidade. Aí, na verdade, não precisam de mais nada senão de vocês mesmos. Mas é preciso chegar a esse nível de evidência, se assim posso dizer. E mesmo que a evidência seja total, então aí eu abro um pequeno parênteses, porque me recusei a ser curado, mas estava em fim de vida, e o sofrimento, quando somos liberados, não é um problema. A dor não é um sofrimento, em geral são pequenas dores, uma pequena artrose, uma pequena inflamação, mas mesmo as grandes dores, para um liberado, não têm qualquer influência sobre a consciência, senão é claro que eu me teria curado. Eu apenas sentia cansaço. Tudo que te foi proposto, tudo que encontraste ao longo destes anos, e no ano passado, não foi por acaso. Logo, não te prives das duas variantes das coisas que tens para viver, a eternidade e esse gênero de tratamentos, a não ser que, através da evidência que vives, o teu coração te faça sentir que isso já não serve para nada. Mas essa decisão não pode vir de mim nem da tua pessoa. É a evidência do que acontece ou não. Lembra-te do que eu disse.
A luz pode muito, mas enquanto o corpo está presente não pode resolver tudo. Então, utilizem o que resta da vossa pessoa, da vossa personagem, para de alguma maneira a refinar, a colocá-la, enquanto consciência efêmera, numa posição que facilite a vivência total e a finalidade da ressurreição, quer dizer, ser liberado, não apenas da pessoa mas também da história. Como é que isso se pode verificar? Quando já não há desejo, já não há pulsões, já não há medos, há ainda a mente, há ainda emoções, mas isso já não prende, já não paralisa, quer dizer que a evidência permanece, apesar disso. No entanto, se o corpo dói, como tenho estado a dizer, se estás liberado sabes que a dor não afeta a tua consciência comum. Se não, se a tua consciência é comum, como podes saber isso? Sentindo sem parar essa dor ou esse problema na tua cabeça porque o corpo se manifesta. Então aí, tratem o corpo, vejam se a luz pode ou não agir. Portanto, cada caso é diferente, mas, se isso for oportuno, não te prives do que tem sido utilizado até agora, excepto se a evidência for de tal ordem que isso não tem qualquer importância. Mas não te prives de algo que demonstrou ser eficaz e que permitiu eliminar algumas coisas. É claro que isso diz respeito à pessoa, mas se a pessoa se sentir melhor, perante a alquimia em curso, com o testemunho e a evidência, isso será facilitado. Não é preciso ficar obcecado com o corpo, mas se sentem que a vossa consciência está de algum modo a ser perturbada pela consciência do saco de carne, aí tratem do saco de carne. Silêncio. Então continua. Tenho ainda 2 perguntas, mas resta muito pouco tempo antes do intervalo. Então é melhor deixá-las para depois, junto com as outras. Bidi vos saúda e vos diz até dentro de momentos. Tradução do francês. Maria Beatriz Pires. Fonte. Les Transformations. Fevereiro de 2018.